tem aula, esqueçam a festa. É. A gente vai fazer duas coisas, né? Eu estava vendo, acho que o colega estava falando que eu não tinha terminado, né? Realmente não terminou aquela parte de feedback. Eu vou finalizar a parte de respiratória, a gente vai fazer uma prática para vocês fazerem, né? A colega conseguiu trazer as garrafas PET para vocês mesmos fazerem, como seria a imitação do pulmão, certo? Amanhã vocês têm aula prática com o professor Romulo, então venham de jaleco, certo? E eu só queria fazer um pedido, tá? Devido ao que aconteceu na outra semana, né? Não sei se a coordenação já veio falar com vocês, mas eu devo provavelmente ligar posteriormente. Eu quero pedir, né, que não gravem a aula, certo? Diga isso não, professora. Diga isso não, porque a menina lá do Goiás está assistindo as aulas. Ela vai ter que entrar em contato com a coordenação, certo? Por quê? Escuta para revisar depois. Pois é, só que isso aqui não é uma posição minha, certo? Elisângela. Isso daí você entra em contato com a coordenação, porque quem rege, quem passa esse tipo de informação não sou eu, tá? O que está dentro de sala de aula, você está chegando agora, talvez não conheça, mas quem é meus alunos do segundo período sabe que eu sou super disponível, não tem problema nenhum. Se você tiver alguma intercorrência, você fala diretamente com a coordenação. Foi comunicada que não fizesse esse tipo de coisa, porque quem está aqui está matriculado, infelizmente a situação dela eu não posso fazer nada, sabendo que vocês têm direito a 25% de falta. Então, como vocês vão administrar essas faltas, fica em cargo de vocês, tá? A única coisa que vocês precisam reportar em relação à falta é que se tiver um laudo que passe de 15 dias, vocês podem anexar no live, e tudo tem que ser anexado via sistema, certo? Lembrando que também é uma justificativa da ausência de vocês. Então, assim, não vai ser abonado. Agora, se você for reprovado por falta, e aí é uma justificativa de retirar essas faltas. Isso também serve para quem teve, não sei se alguém dessa disciplina aqui. Quando ela fez a matrícula, quando ela veio fazer a matrícula comigo aqui, disseram que ela não ia ter nenhum problema em relação a isso. Ela falou que só voltava dia 27 desse mês agora. E na hora da matrícula, ela disseram que ela não ia ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Mas eu estou reportando a Tá. O que o pessoal do atendimento fala, quem tem que falar, quem rege acima de mim é a coordenação. Então, como eu estou falando a vocês, todo mundo aqui tem direito a faltar 25%. Como vocês vão fazer essas faltas, infelizmente não é encargo do professor. Eu estou falando isso não só para essa opção, não. Estou falando isso para todas as vocês. Vocês que estão chegando agora, sabe, professor, eu vou faltar porque está doente. Ok, está dentro das suas 25% de faltas. Tá? E eu acho que talvez você tenha que receber as coisas com mais delicadeza. Porque a gente está conversando, você sempre tem uma forma de agressividade quando a gente Não, impressão da senhora, não estou não. Porque eu, sinceramente... É impressão sua. Se eu passei essa impressão, me desculpe. Certo? Alguma dúvida? Então, falando, né, sobre a parte de respiratória, a gente já falou quem são os músculos, quem é que é composto, né, como seria diferenciado, parte superior e inferior. E aí, né, faltam alguns fatores que podem afetar em relação à parte de ventilação. Não sei se vocês já viram ou viram um líquido que ele vai recobrir o alvéolo, que a gente chama de líquido sulfactante. Vocês já ouviram falar? Esse líquido sulfactante, que eu vou falar um pouco mais, ele é responsável por manter a tensão superficial, ou seja, impedir que o nosso pulmão ele colabe, ele fique como se estivesse sem conseguir oxigenar, certo? Isso é muito comum, né, nas crianças recém-nascidas. Por quê? Porque toda criança, quando ela está dentro do útero ou os filhotes, eles não respiram, né, com esse órgão. Onde é que consegue esses animais e pessoas fazer esse processo de trocas gasosas? Eles respiram por onde? Pelo cordão? Pelo cordão umbilical. O cordão umbilical ele vai ser responsável por fazer aquela troca que a gente viu, que a gente chama de hematose. Ou seja, a troca de CO2 em substituição pelo oxigênio. Certo? Boa noite, pessoal. Boa noite.
data F2. Aqui é F2 é totalmente diferente. Eu acho que só ele está funcionando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Depois eu explico. Então, voltando, né, ao líquido surfactante e também essas trocas, que seria a hematose, né, o neonato, ou o filhote, um humano no caso, ele vai fazer essas trocas através do cordão umbilical, tá? Então, a princípio, o pulmão desses animais, eles estão como se estivessem adormecidos, ou seja, eles ficam como se estivessem todos colabados. E a partir do momento que ele passa pelo canal vaginal, né, pra, no caso se for uma cesárea, sem ser cesárea, um parto normal, eu vou ter como se fosse uma estimulação, né, nessa região desse animal e, né, também da criança. Então, quando eu tenho a passagem desse filhote no canal pélvico, eu vou ter expulsão de todos aqueles líquidos que estavam internalizados. E aí eu vou ter o respirar desse meu animal. Por isso que é tão importante o parto natural, né? Quando não acontece isso, quando é feita a cesariana, a gente precisa fazer estimulação desse animal. Por isso que a gente sugere, né? Coloque ele numa posição de ponta cabeça, façam, né, como se tivesse esfregaços na lateral desse animal. Por quê? Justamente para conseguir tirar esse fluido que estava na cavidade interna, certo? E aí, quando esse animal ele tem contato com a parte exterior, né, do ambiente, eu vou ter a oxigenação. Então, lembrem que eu estou com o pulmão que ele está colapado, ou seja, está fechado. E a partir do momento desse estímulo, eu tenho a abertura desses alvéolos, certo? Aqui a gente tem, ó, uma representação, certo? Que seria, por exemplo, o alvéolo, tá? E o alvéolo, quem é o alvéolo? Vocês lembram? O cachinho. Aquele que é em formato de cacho de uva, que a gente pode dizer que é a unidade funcional, né, do pulmão, que é a menor porção desse pulmão. Que é onde tem as trocas gasosas. Exato, lá onde acontece a hematose, né? Então aqui, ó, a gente tem aquele cacho de uva, ao redor dele eu vou ter um líquido, e o líquido ele vai ter a função de aumentar a superfície. Essa tendência de aumentar a superfície nada mais é do que eu estender esse alvéolo, para que ele não colabe, não faça uma coisa que a gente chama de atalactasia, tá? Então, essa tensão superficial ele vai fazer com que esse animal, esse alvéolo, ele fique distendido. Vocês já viram, aí vem uma curiosidade, na superfície da água, os insetos, eles conseguem andar sobre ela, formiga, barata, sem nadar, conseguem andar? Sim. O que é, alguns, né, que são menos pesados, o que é que seria isso? Justamente a tensão superficial. As moléculas de água ela conseguem se unir, né, e o animal consegue, digamos assim, flutuar sobre essa região sem que ele afunde. Ele consegue utilizar a tensão da superfície para conseguir, né, se locomover, tá? Não sei se vocês já viram, às vezes quando tem chuva, enchente, às vezes as formigas elas se unem, né, como se fossem vários cachos, uma ligada na outra, para aumentar a sua área de superfície, para conseguir flutuar e não morrer. Tá? Então, que é isso? Ela utilizando a tensão superficial para poder noiar. Tá? Deu para entender? Então, aqui ó, a gente tem imagem, né, como se fosse um zoom, aqui a gente tem um pulmão. E ampliando, a gente vai ter, né, os formatos de cacho de uva, que seriam os alvéolos. Ao redor, né, desses alvéolos, eu vou ter a presença desse líquido que a gente chama de líquido surfactante. Esse líquido surfactante ele é rico em proteínas, fosfolipídios, e tudo isso é para fazer com que, né, eu não faça com que esse
essa bolinha aqui, ó, que seria o alvéolo, ele colabe, ele se una, para ela ficar sempre distendida. Aí alguém pode perguntar, professora, quem tem asma? Vocês sabem o que é asma? Pessoas que têm dificuldade de respirar, a gente também tem animais que têm dificuldade de respirar. São pessoas, né, e animais que tiveram problemas nessa produção desse líquido surfactante. Então, o que é a tendência? Que esse alvéolo, ele sempre se feche. E aí, como ele tem deficiência de produção desse líquido surfactante, ele também tem dificuldade de respirar. Ora, se eu tenho esse alvéolo que ele tem que ficar distendido, ele não consegue se distender de forma adequada. Vocês acham que a oxigenação ela fica de forma adequada? Sim ou não? Não. E é por isso que os medicamentos que utilizam são broncodilatadores, né? Tudo isso para fazer com que esse alvéolo ele tenda a voltar ao seu tamanho normal. Né? Em seres humanos, a gente sabe que crianças que têm asma, né, que se desenvolveu, por exemplo, ainda com 6 meses, quando elas começam a aumentar a sua idade, mais ou menos 8 anos, eles tendem a ter uma melhor performance nessa produção do líquido surfactante e elas tendem a ser não asmáticas mais. Elas melhoram. Por isso que também, né, quando a gente diz, coloca essa criança para poder fazer o esporte de natação. O que a natação vai fazer? Vai melhorar a oxigenação, controlar a respiração. Isso vai fazer com que ela tenha uma respiração melhor. A bronquite vai ser uma inflamação no alvéolo. E aí ela pode ser nessa área aqui, ou pode ser externa. A bronquite sempre vai ser inflamação. Normalmente o que causa bronquite são processos alergênicos. O problema é que diz líquido surfactante é deficiência na produção desses líquidos que eu falei que quem produz é o pneumócito. Então ele tem uma deficiência. E aí eu tenho também pessoas e animais que têm uma tendência de diminuir essa maturidade. Demora um pouco mais. Ok? Também existe a questão de parto, né? Não sei se vocês já ouviram. Partos prematuros podem predispor, né, animais e pessoas a terem processos asmáticos. Porque eu não tive a maturação adequada da região, né, do pulmão. Então, provavelmente eu vou ter deficiência na produção desse meu líquido surfactante. Ok? Eu voltei. Então, aqui, ó, só para vocês verem, né, a questão da tendência superficial, da tensão superficial, ó. Aqui seriam as moléculas, né, de hidrogênio da água, lembrando que é H2O. Tá? Então, essas moléculas de hidrogênio elas estão ligadas por pontes, né, lineares. Isso, ó, elas vão espaçando à medida que eu tenho a minha superfície. E aí ela consegue flutuar. Tá? Aqui também, ó, um exemplo do clipe daqueles grãos colocado sobre a água, óbvio, né? Eu preciso deixar ela rente na minha superfície. Eu não posso colocar ele em ponta da cabeça porque a tendência é que ele afunde. Certo? Eu falo assim, ó, aqui, ó, sobre o líquido surfactante, ó, para mistura, né, de fosfolipídios, proteínas e também íons, né, e ela é responsável por diminuir essa tensão superficial, ou seja, favorecer a expansão alveolar, ok? Aqui a gente tem uma imagem, certo? Onde eu tenho um pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2, né? O pneumócito tipo 2 é que é responsável pela produção do líquido surfactante, que é esse líquidozinho que está em azul, que é esse fluido. Então, esse fluido ele é composto por quê? Quais são o composto do líquido surfactante? Fosfolipídios, proteínas e íons. Tá? E percebam que ele vai recobrir, né, toda a estrutura do meu alvéolo. Então, cada frutinha, né, do meu cachinho de uva, ele vai ser recoberto por líquido surfactante. Tá? Por quê?
Primeiro que quando a gente inspira e expira, a gente tem uma complacência em relação a esse meu alvéolo, né? Quando eu inspiro, eu aumento a oxigenação, isso vai tender com que esse meu alvéolo expanda. E quando eu inspiro, quando eu tiro o ar, ele tem a tendência de diminuir, mas não de colabar. Então aqui a gente tem um exemplo, né, dele totalmente expandido na inspiração e ele, né, contraído parcialmente quando ele esvazia. Lembrando que quando ele esvazia, ele não esvazia totalmente. Se ele esvaziar totalmente, ele vai colabar. E se ele colabar, eu não tenho como retornar, né, a sua expansão total. Então, se vocês imaginarem, é como se fosse uma bexiga, um balão. O balão ele não é recoberto por tipo um pozinho. Aquele pozinho, né, ele faz com que com aquele balão? Justamente faz com que ele não cole. Porque não é uma borracha? Se eu não tiver aquele pozinho, ele não vai aderir um sobre o outro. Por exemplo, se eu molhar esse meu balão, molhar com água internamente e deixar secar, aquele pozinho ele também não vai dissolver. Quando ele seca, ele não está todo grudado. A gente consegue expandir depois que ele fica grudado. A gente vai tentar soprar assim. Ele consegue voltar ao normal? Não. Justamente é assim que acontece, né, se eu tenho uma ausência desse meu líquido surfactante. Se eu não tenho, ele vai colabar e aí eu não consigo ter a complacência, não consigo voltar à normalidade. Aí o órgão... Professora, isso afeta o braxefato? Tem relação com a braxefalia? O braxefalo que ele tem um problema em relação ao formato. Né? Eu falo já sobre o braxefalo. Aí o que acontece? Morre esse pedaço? Na verdade, eu não tenho não só esse pedaço. Eu posso ter um problema generalizado. Imagine se eu tenho um pulmão que ele está todos os alvéolos dessa forma. Eu não respiro. Isso é muito comum também. Vocês já ouviram falar numa doença chamada fibrose cística? O que é que acontece a fibrose cística? Eu tenho deposição de colágeno dessa região, que vai fazer justamente uma deficiência na contratibilidade do meu pulmão. Então a pessoa, né, ela perde a capacidade respiratória. Então é como se eu tivesse uma deficiência dessa forma. Eu não consigo expandir de forma adequada. Em relação aos braquicefálicos, né, animais que têm o focinho muito encurtado, eu tenho várias deficiências. Eu posso ter má formação de narina. Então, a respiração deles é mais... Se você achar calmo, já começa já daqui, né? Exato. Eu tenho deficiência da má formação aqui do nariz, eu tenho deficiência do palato mole. Vocês vão ver, né? Acho que Ciro ainda vai apresentar para vocês a parte de crânio. Ele fala de braquicefálico. O braquicefálico ele tem uma deficiência na conformação também do palato. Então, o palato mole toca lá na úvula. Isso impede a respiração. Então, eu tenho aqui e também a conformação. Então, isso faz com que a oxigenação ele fique deficiente. É tipo o princípio de quem tem desvio de septo. As pessoas que têm desvio de septo, a gente respira e acha que está tudo normal. Desde que começa a fazer cirurgia, percebe que não respirava legal. Pessoas que roncam. As pessoas que roncam, o que é que acontece? Toda vez que a gente dorme, isso também serve para os braquicefálicos, né? A gente vai ter um relaxamento da língua. E esse relaxamento da língua vai fazer com que ela bata justamente nesse palato que eu falei para vocês, que é essa parte do céu da boca. Então, quando ele vai oxigenar, ele para. Então, o ronco, vocês devem perceber, ó. A pessoa, o animal, ele ronca, vai. Aí faz. Esse é tipo como se ele estivesse respirando. Então, ele tem um momento que ele fica em apneia, ele fica sem respirar. E isso, a longo prazo, pode ser perigoso. Por quê? A falta de oxigenação pode causar problemas cardiovasculares. Principalmente, problemas no sistema nervoso central. Aquela que é... Sem respirar. Existe, Não sei se ele chega a 15 minutos, mas quando ele fala 15 minutos, vamos lá, pessoal.
polinossonografia. O que é que ela vai verificar? Justamente a quantidade de oxigenação durante a noite. De manhã, normalmente as pessoas respiram muito bem. Por quê? Porque a gente está acordado, então está relaxado. Então, quem controla aqui é o sistema nervoso parasimpático. Quando a gente dorme, fica no sistema automático. E aí é onde eu tenho, né, as maiores descompensações. Nesse exame, o que é que ele vai avaliar? A quantidade de respiração da pessoa durante todo o ciclo. Aí ele falou 15 minutos, mas é 15 minutos de forma, né? Por exemplo, a cada 5 minutos ele parou de respirar 1 ou 2 minutos. E aí, né, dependendo dessa compensação, é necessário que a pessoa ela respire com aquele equipamento, que é um equipamento que tenha oxigenação. É o BIPAP? BIPAP. Que é tipo Uma máscara. uma máscara, coloca aqui na nível do nariz, né? E aí eu tenho uma oxigenação. Também tem outras recomendações, né? Que a pessoa ela tem que ficar. A posição, dormir influencia. Influencia, né? Ficar de costas influencia mais o pulmão. Exato. Isso é importante, né, falar, porque eu lembro que uma das formas quando eu tinha Covid, era a gente deixar de bruços, né? Porque melhorava. Lateralizar, como ele chama. Lateralizar. E aí depende muito do que você procura. Eu sei que normalmente é interessante que a pessoa fique dentro do lateral, porque se ficar de decúbito, né? Dorsal. Eu tenho como se tivesse ainda mais a compressão, né? O relaxamento da língua, e isso vai acabar impedindo a oxigenação. Então, assim, isso a gente fala, mas provavelmente a longo prazo a gente vai falar muito mais, principalmente nesses pacientes que eles são bradycefálicos. Porque todo mundo aqui que tem um Shih-Tzu da vida, um Bulldog, Espirro reverso, aquela questão isso. toda. Sempre vai ter alguma coisa, um Bulldog, né? Vai ter esse tipo de situação, tá? O espirro reverso, né? Eu nunca vi em ser humano, mas é muito comum em animal. E em vez de ele espirrar, ele aspira. Ele fica feito pouquinho. Exato. E isso é muito complicado, porque ele não consegue oxigenar. Eu vi que tem problema detectam questão de traqueia. Às vezes é estenose de traqueia, que é congênito, né? Ele tem como se fosse um estreitamento da traqueia. Tem que ser feito cirurgia. Tem, mas nem sempre é isso. Às vezes é uma coisa que acontece de forma esporádica. E aí, se vocês tiverem um animal que porventura tiverem, né, espirro reverso, massageia a traqueia, tampa uma das narinas e vai conversando e acalmando. Por quê? Ele fica muito assustado. E isso faz com que aumente o espirro reverso. Então, massageia a traqueia, vai fazendo aqui, ó, como se estivesse fazendo assim, ó, isso vai normalizando. Licença. Pode falar. Eu vi um vídeo ontem, um médico explicando que quando você estiver sozinho, tem um problema cardíaco, para tentar chegar no hospital, simula uma massagem cardíaca, que é inspirar. Tem que exemplificar. Aí tosse bem forte, e acaba, massageia o coração, aí você pode chegar no hospital sem. Aí isso depende muito, né? Eu sinceramente. Muitos chegaram no hospital e Fazer massagem internamente não precisa encontrar Eu acho muito difícil. Eu acho que é muito difícil fazer isso. Obrigado. Tudo vai à festa dele. Vamos lá, pessoal. Eu sinceramente não pode. Eu acho assim muito difícil que isso funcione. Por quê? Quando uma pessoa tem uma síncope, né, passa mal, principalmente porque é algo cardíaco, a gente não tem, tipo, no nosso sistema nervoso, você está passando por uma dor e o coração parou, de você ter essa autonomia de fazer esse processo. E hoje, eu não acho que isso vai fazer a substituição, porque eu não sei se você já viu como é que é o massageamento cardíaco, mas ele é bem abrupto.
né? Principalmente, né? Não sei se vocês sabem, relatos de pessoas mais idosas que tiveram parada cardiorrespiratória, ela tem como se tivesse aqui às vezes a massagem quebra o externo, de tanta força que é feita. Lembre-se que a posição é de eu colocar aqui e fazer toda a pressão no meu corpo sobre essa pessoa. Então é um movimento bem abrupto. Em animal a gente pode ir decúbito lateral, né? Decúbito lateral do lado direito e deixa o lado esquerdo para cima e a gente massageia. Se for um filhote com 2 dedos, mas um animal a gente faz com a mão inteira. E aí a gente vai ter a variação porque a gente tem animais de todos os tamanhos e pesos. Porque se eu fizer uma compressão, a pessoa tem uma fratura, aí essa fratura vai para onde? Pulmão. Aí eu tenho 2 coisas, eu tenho um coração parado e eu tenho ainda um pulmão colapsado. É difícil. Vamos lá, pessoal. Vou chamar o cara ali, chamar Natanzinho, vocês ficaram tudo apaixonados. Vamos lá, pessoal. A galactasia já falou que é a colaboração total, né, desse alvéolo e essa ausência, né, essa colaboração, vai fazer que eu tenha a ausência da respiração. Por isso que a gente chama de asfixia, a ausência. Certo? Toda vez que vocês tiverem um tempo e um A na frente, sempre vai ser a ausência de alguma coisa. Asfixia, ausência de oxigenação. Tá? E aí um outro termo, né, que a gente fala em relação à complacência pulmonar. O que seria essa complacência? Nada mais é do esforço necessário para fazer a expansão dos pulmões, tá? E também da parede torácica. A gente já viu que existe um movimento, né? Quando a gente inspira, o que faz com o nosso diafragma? Ele contrai ou relaxa? Na inspiração, faz uma contração. O que é que vai acontecer com a minha parede? Aqui, ó, da minha parede torácica. Ele tem a tendência, né, de expandir. Eu contraio o diafragma, tem uma expansão pulmonar. E quando eu expiro, eu vou ter o relaxamento do meu diafragma e também uma contração a nível torácico. É lógico que a gente também não faz essa inspiração mais profunda. Só se eu tiver algum tipo de intercorrência. Não estou ouvindo, né? Preciso dessa demanda. Tá? E aí, né, eu vou ter a complacência alta ou baixa, dependendo dessas minhas necessidades que eu já falei para vocês. Então, por exemplo, eu preciso de uma oxigenação. Eu vou ter uma complacência maior. Concorda? E aí vocês podem perguntar, professor, eu tenho um animal que é de alta performance. Um cavalo, por exemplo, que ele corre vaquejada. Vocês já viram? Vocês gostam mais de grande ou de pequeno? De grandes? Meu foco é mais pequeno, mas eu vou dar exemplo dos dois. Quando eu tenho um animal de alta performance, por exemplo, um equino, né, que ele corre vaquejada, um quarto de milha da vida, o que é que ele faz? É um animal que ele precisa correr 500 metros em alta potência. Ele é um animal que ele não se cansa naquele espaço. Por quê? Porque ele tem outras formas de manter essa oxigenação. Ele tem um preparo físico para isso. Então, uma das coisas seria o aumento da quantidade de hemácias para fazer esse transporte. Então, o animal que ele vai ter essa explosão, quando chegar no final, ele já está andando normal. E se a gente vê também em seres humanos, os corredores de maratonas muito curtas, 10 metros, 100 metros em 10 segundos. Imagine eu ter uma pessoa que ele vai correr, ele não faz nem 2 metros, já está tudo caindo. Né?
Então imagine, né, a capacidade pulmonar dessa pessoa e o preparamento físico para isso. Então ele tem uma complacência totalmente diferente de uma pessoa palco sedentária da vida, né? Mas só para vocês entenderem que não é só capacidade pulmonar, tem outras coisas associadas, certo? Mas já vai entender o que seria complacência? A gente já falou também, né, desses fatores. Um deles vai ser o quê? A tensão superficial. E quem vai fazer esse controle da tensão superficial? O meu alvéolo. O líquido surfactante. O colega que falou bem baixinho, eu fiz quase uma leitura labial, mas o líquido surfactante ele vai ser responsável pelo controle da elasticidade. Lembra que eu falei? A ausência dele vai fazer com que... Olha lá. Como é o nome desse colabar? Não, o alvéolo. A tasia. Tá? A gente também já falou, né, da situação de um paciente que ele tem fibrose cística. Ele vai ter, em vez de eu ter líquidos, eu vou ter a presença de fibras e colágenos. E essas fibras e colágenos, ela acaba dificultando a expansão. Do mesmo jeito que eu tenho um paciente que ele tem edema pulmonar. Edema pulmonar seria excesso de líquido em uma região que não é para acontecer. Isso também vai dificultar. Por quê? Em vez de eu ter o espaço para ter oxigênio, eu vou ter o preenchimento de líquido. Isso vai fazer com que eu diminua a minha capacidade, a minha, né, complacência pulmonar. Certo? Ocorre a asfixia? Aí a gente vai ter os sinais, né? Provavelmente vocês já viram um paciente que ele está com problema. Já viram uma pessoa com asma? Pessoa com asma, o que é que ela vai ficar? Extremidades azuladas, boca azulada, né? Que a gente chama de cianórico. Já viu o paciente? Do meio. Hã? Já viu o paciente? Morre sim, né? E morre sim. E do mesmo jeito acontece com os animais. Só que os animais. Ele não conseguiu, né? A gente brinca com asma, mas a asma é uma coisa muito complicada, né? Nos Estados Unidos, as pessoas que são asmáticas, elas andam tanto com bombinhas com adrenalina, como também a aerolina, né? Que é um bronco espasmo, não é? A asma que morre influencia, né? Sim, com certeza. Natal, meu pai veio do Piauí ao Natal, no quartel devido a isso. Eu fiquei com de asma. Chegou no Natal. Porque aqui a gente tem um clima que ele é quente, mas é úmido. A umidade ele é muito importante para quem tem problema respiratório. Se eu tenho um canto que ele é quente e seco, é muito ruim para quem tem problema respiratório. E alguém tem Sim. É. Principalmente esse período. Esse período é de seca total. E queimadas. As queimadas é pior, né? Exato. E aí, né, é muito difícil a gente conseguir perceber esses aspectos nos animais. Normalmente a gente percebe que o animal está cianótico porque a língua dele fica roxeada, a mucosa dele, a cavidade oral fica roxeada. A gente não consegue perceber as extremidades arroxeadas nem a região ocular, que é comum em seres humanos. Ok? Então aqui ó, a gente tem outra representação, né? Em vermelhinho aqui, em rosinha, seria o pulmão, certo? Em azul ele está representado como se fosse os alvéolos, né? Um alvéolo normal, um alvéolo, vocês estão vendo aqui, ó, com excesso de líquido. Então esse excesso de líquido, o azulzinho mais claro aqui, ó, poderia ser uma pessoa que está com edema pulmonar. Então percebam que a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui disponível não está disponível para o organismo. Então, diminuo a minha complacência respiratória pulmonar. Ok? Aqui a gente já falou, né, de fibrose cística. E aqui, ó, seria o cálculo, né, da resistência de via aérea, que nada mais é do que a pressão dividido pela resistência. Tá? E aí, por exemplo, excesso de muco pode aumentar a resistência. Quando a gente está gripado e tem, por exemplo, catarro, né, respirar fica uma coisa mais complicada. Por quê? O excesso de
desse grupo, ele pode influenciar, né, nesse processo de respiração. No caso de animais, existe uma pessoa entende espirrar para fora. Você está perguntando se seres humanos têm um mecanismo Não, reverso? ser humano animal. Tem sim, eu até expliquei, né? Justamente é isso. Em vez de quando a gente vai espirrar, o que acontece? A gente vai expelir a quantidade, né, do pulmão. Seja um alergênico, alguma coisa que está fazendo com que eu espirre. Né? E justamente, isso pode ser uma causa, né? Pessoas que, animais no caso, que têm estenose de traqueia, ou ele foi tipo assim, espirrar e inspirou. E aí a gente pode fazer as manobras, né? Eu posso massagear a traqueia desse meu animal e também eu posso fazer como se estivesse tampando o nariz. Não vai não, porque a tendência é igual a uma criança. A tendência do tampar o nariz é que você abrir a boca. Então ele automaticamente ele abre a boca. E aí é muito importante que eu acalme o animal, porque ele fica muito agitado. Aí você vai conversando com ele, para poder ir massageando. Aí você pode fazer de forma alternada, tampar o nariz, aí ele vai estabelecendo. Mas isso é um dos fatores que acontece. Quando eu tenho a gente passou um dia literalmente fora da casa, eu cheguei ao doutor, muitas vezes faço o dia, eu fui 10 horas em casa. Aí quando eu cheguei, ele viu a gente, aí ele começou no momento. Aí eu vejo como se ele quisesse respirar, mas ele não consegue. respira. Ele começa a tremer. Aí esse dia eu percebi que ele vem também, que como se fosse uma confusão, mexendo o olho, a gente falando, aí se a gente quando volta, ele fala muito assim. Aí ele veio no veterinário. Aí ele falou que poderia ser esse ou poderia ser algum problema referido na tragédia. Não, a ansiedade, problema aí, quem está sendo lá. Sozinho aí, como assim? Como é que você ter a ansiedade e presenciar a situação que você podia e parece que o seu nome não possa seguir, e você tem uma ansiedade ou pelo fato de você evitar, só Na verdade, né, isso daí para mim, como você descreve, eu não consigo vê-lo como um reverso. eu não sei gravar esse ato nacional uma pergunta. Mas assim, essa questão da gente fazer essa associação, não sei se você já viu comportamental, né? Ah, é porque o paciente, o cão, né, ele acaba copiando o dono. O que acontece? O cão, ele é um animal que ele vive em matilha, né, ele em bando. Então a gente sabe que existe uma situação, como é que eu posso dizer? Um equilíbrio dentro desse bando. Então, por exemplo, se eu estou aqui, está todo mundo aqui junto, a gente é um bando, certo? Eu chego assustado, meu coração está com uma pulsação muito alta, então todos conseguem ouvir e imediatamente ele vai refletir. Então, o que é que acontece quando a gente está ansioso? Um aumento de frequência cardíaca, e por sua vez, ele tem como se fosse uma resposta de ameaça. É igual uma pessoa, não sei se vocês já viram aqueles adestradores que ele diz, você tem que ter uma postura como se fosse de dominante, ou porque dentro, né, de uma matilha você precisa ter uma hierarquia, isso é em todos os animais. Em cães especificamente, a gente vai ter aquele que vai ser o que
o alfa e você tem os beta, né? Que seria submisso ao alfa. Então, quando você passa isso, né, você chega agitada, a partida o animal ele absorve dessa forma, porque ele vê a pulsação, ele vê o seu comportamento e aí ele copia. A maioria dos animais existe uma hierarquia, né? Então, por exemplo, primatas, existe uma hierarquia em relação à parte de até de posição que eles ficam. Eu sei que psitacídeos também, os animais que eles estão mais acima, né, são mais superiores do que estão abaixo. Entendeu? Então, tudo isso é comportamental. Lógico que cada animal ele tem uma hierarquia, mas o nosso comportamento influencia muito. Né? A postura, de como você conduz. E aí, pessoas agitadas sempre vão ter animais agitados. Infelizmente, porque eles vão copiar justamente esse tipo de posição. Né? Porque, assim, quando eu vou na agitação da universidade, ele fica. Aí, se eu passar o dia literalmente desse também. Se eu começar a cuidar, ele começa a cuidar também. Eu fico olhando assim. Mas é porque copia também, né? Os comportamentos do dono. A minha avó, ela mora com minha tia e ela tem uma aliança alta. Ela, quando está com minha tia, porque ela adotou minha tia como dona, né? Ela, quando está com minha tia, ela mora no prédio. A Bela ela é conhecida por toda a rua, porque ela sai da porta de casa até lá embaixo, lá gritando. Todo mundo sabe que Bebel está passando na rua. Já sabe os horários, né? Já sabe os horários. E Bebel está passando na rua. Bebel, né? O seu nome é a apelido de Maria Isabel. Aí, vovó viajou, minha tia viajou, quem foi passear com Bebel? Anne. Aí a conduta de Ana é diferente. Eu nem puxo ela. Tipo assim, ela anda aqui, ó, do meu lado. Eu sempre acionar. Aí o rapaz, que é o porteiro, veio me parar para perguntar se eu tinha dado alguma medicação a Bebel. Ele ninguém já vai conhecendo o comportamento da Bebel. Você é Bebel mesmo? Não. Bebel tá assim, não. Então, assim, tudo é postura. Lá na casa dos meus sogros tem 3 Rottweilers. Minha filha nasceu, aí todo mundo dizia, ai, não vão se adaptar porque eles são mais, né, eles já eram mais velhos e tudo. E dos sobrinhos e netos, né, era a única, minha filha foi a única que entrava e saía sem nunca quiser mais. A gente fez toda a introdução, né, e eles tinham, né, uma questão de associá-la sempre com uma recompensa, porque ela sempre levava alguma coisa para eles comerem e eles incorporaram ela dentro da matilha. Eles nunca fizeram um cantinho com ela. Nunca nem novinho, nem nada. O macho mais velho já estava com 7 anos, né? E a fêmea estava com 5 e a filhota tinha 4. Então, assim, ela foi muito bem aceita. Mas é lógico que foi todo o processo. Tem uns meninos lá, né? O meu filho tem 16 anos, o mais velho. Foi criado ali, mas ele aparece na porta, ele só pode derrubar, porque ele tem medo. Ele, quando entra aqui, ó, ele já começa deles, já sente e já avança. O comportamental, além de que quando a gente está com medo, a gente libera muitos feromônios que a gente não percebe, mas que o animal ele consegue. Então são vários fatores, né? Do mesmo jeito que a gente tem, né? Pessoas que têm ansiedade, pessoas que são crianças, também existe, também já mesmo forma. Então, as que são mais dependentes fisicamente, eu tenho. Esse é a cachorra da professora Maíra, então a pincha. E ela salsicha. Os cachorros bravos já possuídos. Já tem tudo. Mais de uma fé já possuído. Não, ia virar a cabeça no hospital. Só o da ainda não.
Eu trabalhei 10 anos no campo, eu tinha aqui só para minha casa, eu só fez. Um cachorro se vira lá, porque bate no zinco, ela na vida no caminho. Pessoal, vou só terminar essa parte de homeostasia e a gente vai dividir em grupos para a gente fazer a aula prática. Então, vocês estão aqui. A Ferriana também. Isso aqui foi que faltou da primeira aula, certo? Lá naquela célula, certo? E quando a gente fala de homeostasia, vamos lá, pessoal? Quando a gente fala de homeostasia, vai ser todos os mecanismos vitais. Apesar de sua diversidade, tem apenas uma finalidade, que é manter, né, a constância da normalidade, ou seja, o equilíbrio. Tudo que a gente fala de homeostasia, a gente está falando de equilíbrio. Aí alguns fatores vão fazer com que eu tenha, né, ajustes nesse desequilíbrio, certo? A gente já falou, né, que a gente tem dois tipos de sistemas nervosos, o autônomo e o simpático. Vou voltar assim. E esses, né, a parte do sistema nervoso, vocês vão ver muito mais, né, com o professor Cira. Não sei se ele já começou a falar. Ele ainda está em osteologia. Quando terminar a osteologia, ele vem muscular, depois ele vem sistema nervoso. E aí, né, nesse sistema autônomo, ele tem a função de receber o estímulo. A gente vai ver aqui. A gente tem neurônios que eles são responsáveis por liberar estímulo, e a gente tem neurônios que são responsáveis por receber esses estímulos. Tá? E todo esse tipo de mediação ocorre através de receptores e também de neuroreceptores. Tá? Por enquanto, eu quero que vocês entendam só isso. Aí a gente vai passando. Também tem um processo de informação e aí a gente tem a questão de gerar uma resposta. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o colega, como é que o nome é? Se eu pegar Vitor e pisar aqui no pé de Vitor, o que é que o Vitor vai fazer? Primeiro ele vai dizer ai, né? Ou primeiro você vai retirar o pé, que é o reflexo, né, de retirada de dor. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um estímulo mecânico nele, que ele vai receber esse estímulo, vai processar no sistema nervoso dele para caracterizar como dor. E aí, em contrapartida, ele vai retirar, né, o que está sendo exposto. Então, tudo isso é feito através do processo de estímulo. Eu estou estimulando de forma mecânica, esse estímulo mecânico ele vai se transformar em estímulo físico para chegar neuronal e, por fim, a gente tem a resposta. Isso acontece muito rapidamente. Então, por exemplo, eu estou aqui no fogo cozinhando, me queimei, é muito rápido de eu tirar. Às vezes, eu tenho 1 segundo de contato com a panela e já tem o tamanho da bolha desse tamanho do meu dedo. Né? Então, assim, por mais que eu tenha um reflexo muito rápido, eu ainda não tenho a resposta necessária para fazer essa retirada. Tá? A reprodução, ela é considerada como um mecanismo, né, de homeostase, homeostático, né, pois gera novos seres que substituem aqueles que morrem. Então, assim, qual é a sequência da vida? É nascer, crescer, se reproduzir, né, e morrer. Então, quando a gente fala de reprodução, reprodução vai ser perpetuação, né, da espécie de forma geral. Né? E isso também é o equilíbrio, né, do ciclo de forma homeostática. Tá? E aí, né, nesse tipo de controle, a gente tem dois sistemas característicos que a gente chama de feedback. O feedback, também conhecido como retroalimentação, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, ele inicia com o quê? A primeira coisa que eu falei seria um estímulo. Né? Estímulo esse inicial que ele vai me gerar uma resposta. Essa resposta, ela pode ser mais estímulo, que a gente chama de feedback positivo, ou eu diminuir esse estímulo, que a gente chama de feedback negativo.
ou processo de retroalimentação. A gente vai ver duas situações que a gente tem o feedback positivo e o feedback negativo. Tá? Um exemplo, né, do processo de feedback negativo seria a concentração de CO2 de gás carbônico. Quando eu tenho muito gás carbônico no meu sistema, a tendência é que eu aumente o meu processo de respiração para aumentar a minha oxigenação. A partir do momento que eu equilibro essa quantidade de gás carbônico e oxigênio, eu paro de fazer o estímulo de hiperventilação, aumento da ventilação. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu percebi, meu organismo percebeu que eu estou com muito gás carbônico. Qual é a tendência? Eu respirar muito com maior, né, veemência para aumentar a minha oxigenação. Aumentei a minha oxigenação, eu volto à minha respiração normal. Isso é um exemplo de feedback negativo. Eu tive um estímulo, esse estímulo me gerou uma resposta, e essa resposta me deu um estímulo que chegou no momento que eu tive o equilíbrio. Deu para entender? Ou não? Professor, tem um procedimento que os médicos estão fazendo também quando chega com taquicardia, infartando, eu não sei, se é um erro, o paciente sopra forte, a diafragma. Sopra 3 vezes e a enfermeira levanta as pernas no meio. Aí oxigena e a taquicardia recua. O erro, ele sopra 3 vezes forte e rapidamente o médico enfermeiro levanta as 2 pernas. Mas só fala se você quiser, igual da tosse. Mas é comprovado. Mas isso aí depende da qual estímulo eu estou tendo ataque cardíaco. Por quê? Quando eu faço essa respiração profunda e eu faço esse movimento, né, que é como se ficasse de ponta cabeça, tem uma manobra, eu não estou lembrada. Você lembra qual é essa manobra? Você trabalha, né? Levinho, sempre eu conheci levinho. Eu não Aí eu lembro. mostro um monitor interessante, vai regulando rapidamente. Mas justamente isso, quando eu faço isso, né, é um reflexo. Aí o que acontece? Eu desligo meu sistema nervoso central para a minha oxigenação e é como meu coração reiniciasse. Aí isso acontece, mas depende da causa da minha taquicardia. Eu acho que é a manobra de dar um salto, é um negócio assim. Não sei. Levanta a perna e vai pra... Na verdade, ele fica aqui sentado, né? Ele fica sentado, sopra e agora. É bem abrupto, né? Eu não sei o nome, mas eu sei que é uma manobra. Salva vidas. Mas aí depende da minha causa. Tá? Eu não sei. Vamos lá, pessoal. Outro exemplo, né, de feedback negativo é a pressão arterial. Eu aumento a pressão arterial. O que é que ela vai fazer com o coração? Aumentar a minha frequência. Certo? E quando eu aumento essa frequência, ela tem uma tendência, né, de eu normalizar. E isso pode ser um fator, né, de feedback negativo. Quando ela normaliza, a pressão também normaliza. Certo? Professora, o nome da movimentação é manobra de Valsalvar. Passa mesmo. Isso. E é para dependendo, é como você falou, né? Dependendo da situação, mas geralmente é para mais para quem está com... Arritmia. Isso. Arritmia. Outro exemplo, né, agora seria feedback positivo. Eu tenho um paciente que ele está tendo hemorragia, sangramento. Esse sangramento, o que é que vai fazer? A longo prazo, ele vai diminuir a pressão. E essa diminuição de pressão, contrapartida, ela vai também diminuir a contratibilidade do coração. Vai chegar um momento que o coração
né, ele tenta compensar, mas ele não tem retorno. E aí ele pá, seria uma parada cardíaca. Por isso que a perda de fluido, né, ela é tão importante. Eu preciso ter uma quantidade de sangue circulando, senão o meu coração ele para de funcionar. E aí, né, a gente tem alguns exemplos de feedback ruim e bom. Quando eu tenho um corte, né, na minha pele, a tendência da gente é que coagule, né? Ou seja, eu vou ter um emaranhado ali de fibrinhas para formar o meu coágulo, para estancar esse meu sangue, né? Mas as enzimas, elas são fatores que podem predispor o processo de coagulação. E esse processo de coagulação não é interessante a longo prazo, porque eu posso ter o aparecimento de trombos. E isso eu posso ter problemas posteriores. A gente falou aqui, ó. Até esse primeiro passo, ok, a partir do momento que eu tenho formação de êmbolos, esses êmbolos eles vão cair na corrente sanguínea e aí eu posso acabar, né, entrando no meu sistema nervoso central. E isso aqui eu vou ter problemas a longo prazo. Outro exemplo de feedback positivo é o processo, né, de expulsão do meu concepto, ou seja, do meu filhote. O que acontece? Eu vou ter, né, o início das contrações uterinas, essas contrações elas vão se intensificando, então quanto mais eu tenho liberação de ocitocinas, maior eu tenho a contratibilidade do útero, até que vai chegar um momento em que eu tenho a expulsão desse feto. Então eu vou contrair até ele sair por via vaginal. Saiu, eu volto à normalidade. Cessa. E esse é um exemplo de feedback positivo. Então, com mais estímulo, mais liberação de ocitocina, maior contração uterina, até conseguir expulsar. Expulsei, acabou o feedback. Certo? Dúvidas, pessoal? Não? Nós vamos se dividir em grupos para a gente poder fazer a atividade aqui, ó. Pessoal, né? Só tem 4 garrafas, então tem que ser 4 grupos. Suzy fez mandou o resultado da triplex que tá aí, carcinoma. Então, provavelmente, é a mesma coisa em Olivia, carcinoma. E as imagens, elas são muito parecidas. Se você comparar um nariz com o nariz da outra, são muito parecidos. Então, provavelmente é carcinoma.
relação se isso é permitido mesmo, proibido de gravar. Para o aluno ou tudo. Ela como advogada, ela sabe que tem direitos autorais. Isso significa que as pessoas não permitem, não Não, mas eu quero saber se o aluno tem direito de gravar a aula para assistir depois. Pronto, exatamente. Mas ela disse que não foi ela. Foi a coordenação que proibiu, não a professora. A professora nunca proibiu. Eu também acho. Você vê realmente, aconteceu alguma coisa depois que ela foi hackeada. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Teve a morte lá das colônias envenenadas e tal. Eu estava numa reunião com a repórter gravando uma entrevista sobre essa matança. Na hora que eu estou gravando, aí o menino no grupo fala que a gente estava falando todo mal. A gente tem celular um do outro. E ele ia estar aqui. Aí eu falei lá, você fala que não é. Aí a repórter ficou tentar pegar o contato para fazer uma entrevista com ele. Aí só que estava em cima da hora, quando eu pedi autorização nem nada, e ela me perguntou, eu acho que você vai minha convidada, seu aluno, disse que lá é minha casa, eu cheguei aqui e disse, aí foi casa, aí quando a repórter veio, aí ela estava aí quando eu perceberam que era repórter, que era... Aí foi uma confusão. Eles dois queriam me exercício. No final, chegado no trabalho, não tinha dado problema não. Agora ela se levantou e começou. Esse foi o problema. Se ela não tivesse feito nada disso, tinha passado batido. Na hora que ela Não sei, mas aí a gente tem culpa eu acho que nem você tem Acho que tá errado. Foi um erro, foi, mas, pô, precisa desse fuzuê todinho? Eu acho que não. Acho que o fuzuê maior foi hoje aí. Essa empresa aí vendendo a festa. Eu acho. Interrompeu muito mais. essa é a... 2 pesos e 2 medidas. Mas eu não acho que tenha sido tão assim. Teve chamadas O professor estava ruim da garganta, não fez chamada não. Ele ainda não fez. Agora vai ter, que ela estava botando a presença dela, mas por causa desse acontecimento, não vai botar. Eu acho que ela não vai botar hoje. Porque todo vídeo eu peço para ela botar. Ela fica aqui, ela fica no celular comigo, escutando a aula. Só que às vezes o sinal é ruim. Entendeu? Ela é inteligentíssima. Eu liguei pra ela, estava estudando. Ela disse, porra, vou parar agora. Fiquei até triste com essa. Aí foi lá abrir um protocolo. Não tem o que fazer, não. Regra é regra, né? Só que não precisava desse cruzeiro todinho. Eu acho que foi eu não estou vendo. Não vejo os alunos reclamando de nada. Ele disse, não, foram os alunos que foram reclamar lá na coordenação. Se eu perguntar aqui se algum aluno foi reclamar, vai dizer que não. Ela foi, na verdade, ela ficou um pouco desconformada que ela foi. Cada Pois é, isso, a UNP acha que R$3.000 eles podem dispensar sem dispensa, porque ela paga o custo dela inteiro. Ela nem bolsa tem. Se quiser dispensar, ela dispensa, né? manda ela brigar. Manda ela brigar, que ela também não pode entender. Deixa eu lhe dizer, o ruim é o clima que fica. É o clima. Brigar, eu não preciso. Não, mas ela tá com sua amiga. É mesmo, é o clima que fica. A menina nem chegou ainda, já tem um clima pesado pro lado da coitada que não fez nada, entendeu? E ela é super calma, menina. Ela é bem de boa. É só ela chegar e conversar. Não precisa nem ficar muito pesado. Porque, ó, a coordenação disse que não podia gravar. Beleza. Não, mas eu tô precisando. Não, mas aí já era, já passou, ela já perdeu. A de hoje ela já perdeu. O que, que vai adiantar ela falar mais? Não tem gravação. Mas aí as próximas, né, dela chegar e gravar. Não, as próximas ela não vai mais precisar, que ela vai estar aqui. Ela chega dia 27, entendeu? Estamos no dia 2 ainda, né?
Então, tu acha que eles vão responder com tanta rapidez assim? Daqui que a gente consiga abrir um protocolo, demora tanto. É tanta gente aí, eu vejo aí. Eu não vai falar, se você não vai falar pro pau. Eu faço a explicação que ela vai reprovar. Bota na internet. Eu disse a ela, mas ela... Mais explicado, você vai parar no vídeo. Ela tem mais coisas melhores do que aqui no YouTube. Vou dizer... Para e atende. As aulas do YouTube é muito melhor. Eu sei, mas ela estava gostando dessa dela. Ela estava dizendo que ela... 25% do curso todo. Tá bom. É do curso todo. Se mexe. Isso serve até agora, do módulo. Só que você tem que ver assim. Tem uma disciplina que tem 2 dias, você tem que multiplicar para ver o 25%. Porque tem uma disciplina só de 1 vez na semana, 25% é 5 aulas. 5 aulas, isso mesmo. E já para depois não, já é mais aula. Quanto mais aula tem, maior número de fotos que pode ter. Só que tem uma coisa, desde o início, só que mas essa foi ela uma vez. Ela sempre faz a chamada. Ela sempre fez. Não, a outra aula que vem ela foi não. Só a primeira. Ela fez, sim. Ela sempre faz. Quem não faz é Ciro. Ela toda a vida fez chamada. Agora aqui eu não sei se dá para calcular, dá para ver, dá? Dá. As pausas, né? Não, dá? Dá, você tem que ter para você acompanhar. No live você consegue ver tudo. Extensão. Na hora que carregar, né? 100 anos depois. Às vezes dá uns problemas. Ele está no aplicativo, você tem uma conta, vai para aula no site. Não é o site. Tem online lá, eu queria um curso online. Eu me concentro mais em casa. Eu também queria um online. Aqui tem online, ó, veterinária. Tem. No primeiro dia de... Pois é, eu quero saber aonde. Porque eu procurei, disseram que não tinha. Mas no primeiro dia de aula, na hora da apresentação, falaram sobre o curso online. À distância. Existe sim. Só não tinha mais vaga, alguma coisa assim. Aqui na UNP. Sim. Com algumas aulas práticas. No dia da aula prática. É tão bom aquela aula da quarta-feira online. Não, mas o online é muito bom. Por causa da matéria, né? Que eu não... Por que você não gosta dela? Mas é porque essas aulas é para a garotada mesmo que está chegando. A gente já passou dessa fase. Mas aquela meninada que está tudinha aí espalhada não passou, entendeu? É só para encher linguiça. Pois é. Eu também acho que é para encher linguiça aquilo ali. Porque todo mundo... Hã? Gostando, eu gosto. Só que assim, eu entendo que é uma encheção de linguiça, porque isso aí a gente consegue fora da universidade.
fácil demais. Você não precisa ir para a faculdade para saber daquilo ali. Ele só falou dele na primeira aula. Eu disse, cara, ele não vai parar de falar dele, não. Porra, ele contou tintim por tintim do currículo dele. Por quê? Era para estar descontando o valor nessa data, você tem um vatra histórico de direito, tira essa disciplina do chão. Vai falar sobre Vou pagar 60 reais, mas tira essa disciplina. Paga 60 reais pra quê? para dispensa de Mas você paga. para analisar. Eu não paguei porque eu aí tira todo. Eu entrei como portadora de diploma, mas não foi tirado nenhum. Eu acho que não foi tirado nenhum. Não sei se é porque eu não sei olhar no live. Talvez Você falando assim lá na grade, a grade vai negar. Aí não tem nada. Quando eu olho, nada. Não tem nada aqui. Nada aqui. Ela do lado assim, tem a matéria que é ser comentada. Tentar entrar. É a matéria que você vai ver. Mas você quantos anos você está formada? Formando graduação quantos anos? Já? 2012. Mas isso aí eles aceitam. Não, eu não sei o que é tudo, mas você pedir, eles aceitam. Você pede as horas, eles não aceitam contar de hora toda. Vamos ficar na Gente, a gente tá fazendo o que mesmo aqui, hein? Como é? Sim. Aí eles vão fazer sozinho, por que que não distribui? Que aí adiantava. Já vão entregar pronto, né? Só pra gente fazer a... Ela já olhou aqui, eles têm direito de proibir a gravação. Não pode gravar, não. Ela tá sabendo. Eu sabia, não adianta nada. Ela já tá falando aqui. Pois quando eu estudei aqui, sabe como era que a gente fazia? O professor, ele já botava... Todo mundo colocava o seu pendrive, era pendrive ainda, gravava tudo, gravava o celular, gravava a aula, gravava tudo. Em 2012, foi um dia desse. Antigamente não tinha mídia como tem. Que era pra gente assistir a aula, revisar somente. Mas tem o YouTube aí, vai. O pessoal usa de má fé, né? Ei, tem uma protetora aqui. Eu adorei. Ela disse. A outra aula foi uma polêmica aqui. Cadê? Tem. Ela deu um carão aí. Ela disse assim, não sei qual era. Sim, eu não sei qual era o assunto. Aí ela falou assim, mas não pode não fazer isso é maus tratos. Eu sou protetora, não sei o que. Foi um bafafá danado. Tá cheio de protetor aqui, meu filho. Tem bem umas 5. Deixa eu ver se eu acho ela. Tem umas 5 protetoras fora nós duas. Não, eu não conheço ela também não, mas ela é protetora. Um protetor conhece outro. Já vê que eu já passei dessa parte. Estamos
Elisa, segunda graduação também, né? Você conseguiu aproveitar as suas aulas também? Eu acho que não, eu nunca fui Você olhar. fez requerimento? Não. Você formou-se aonde? 2000, aqui. Aqui? 2012. Você tem que abrir um requerimento solicitado. Porque senão ele não aproveita não, porque ele só sabia. Qual foi o curso? Gestão ambiental. Mas tem que ter, pelo menos a vida e carreira e fora o currículo, meu avô de novo. Olha, aquela menina. Não tinha vida e carreira, não. Tinha ética e cidadania. É a mesma coisa, só mudou de nome, né? É. Você tem que pedir. Não, ética e cidadania não é a mesma coisa, não. O assunto era outro. É, exatamente. Tem que ser prática. Alguma coisa de prática. O meu aproveitou com a história do Não direito. tinha nada parecido com essa disciplina. Agora aquela outra menina que eu fui falar com ela, Luara, aproveitou o dela, fora o currículo também. Porque não foi essa disciplina que falou que estava? O dela aproveitou fora o currículo, o meu não aproveitou não. De graça, quando cada de alguém. Já o outro menino que estava aqui, O meu secretário aproveitou. Eu gosto de ser direito. E a outra aproveitou mais. De graça. aproveitou certo, No total. mas quantas horas foi aproveitado do curso mesmo, das 4.000 horas? Eu não tenho extensão também para ajudar com a total. Não, mas eu das 4.000 horas, que é as horas do curso. Não olhei o final. Mas tá lá, 750 horas. Você tem que olhar logo para... Eu imprimi. Porque senão eles vão aproveitar só como hora, às vezes não aproveitou como disciplina, aproveitar como hora. Não, tá lá embaixo agora. Tá em não me lembro. Já que se tivesse, eu tinha brilhado. Já. É pra gente ir ali ou vai vir pra cá? 9 horas já. Cara, me arrependi tanto de ter vindo hoje. Eu nunca falto, nunca falto. Eu nunca faltei na minha vida. Você saber ser bem social. Você tá mal, não adianta. Você vai pegar em casa, É, mas a falta reprova. mas por que você tá de olho virado? Nada a ver. Aí você vai ser reprovado, pagar. Você sai daqui ali, não entra nada na cabeça. Não, eu tava super de boa pra assistir aula. Agora só que com o barulho muito grande ali, desfoquei totalmente. Abre e fecha, abre e fecha. Isso, pronto. Acabou. Isso. Pronto, foi. Ali também perdi. E agora tá começando a ser bom. Todo mundo pra tentar aqui, entendeu? É
como se, sei lá, para fazer isso ficar em casa, né? Ainda mais hoje que vai viajar. Cadê? Se tá passando, não chegou a gente ainda não, estão passando. É, passando Lista uma de presença? Tá passando uma lista. Ai, vocês me viram ali. Aí cadê a porra da experiência? A lista que vai Se vocês virem a lista passando, agarra. Viu, amiga? Se você vir a lista passando, aí agarra.
Vai botar o nome não, Eita? Ah, tá moscando, né? Bota o nosso aí. O Sandy que tá aí na frente. Pegar a lista aí, não? Coloca. Daqui a 3 horas eu vou por essa folha. Todo mundo vai sair da frente passando em anotar aí, fica nervoso. Chama coitado da sua. Vou dar só João Luiz. Pronto. Não, bota Ribeiro de Lima pra você não saber, né? Pega essa folha. Para da caneta. Devolve, porque já tem medo. Ele foi embora, mas vai pegar. Ele vai pegar, viu? É, não. Ah, faz isso. Eu tava na vida aí, Deus sabe. Eu só botou isso. Pequeno nome. Ei, furou a fila, hein? Meu Deus. Vai comigo, mulher. A menina que vai botar no meio do mar. Chega, Clarence, desce cá. Aí. Eu moro no interior, mulher. Peraí, não vai passar. Vai, mulher. Consegui terminar. Botada. Que ela mora no interior, não sei o que vai passar. Não sei se é mentira, né? Caô. Por que é mentira, É mulher? brincadeira. Calma. Tu vai pintar. Como é que a professora vai entender essas letras? Não vai entender, ela vai contar aí que apresenta lá de cima a baixo. Não, peraí. É ele.